Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma semana aí, a gente dando continuidade aos temas que a gente vinha estudando. Então, semana passada eu apresentei para vocês como que se deu a origem da filosofia na Grécia, ou melhor, quem foram os primeiros filósofos, né, do que eles tratavam, quais eram os temas discutidos por eles. E a gente percebeu ali que a maior parte deles discutia, então, temas relacionados à física, ou melhor, à natureza. E eles procuravam encontrar um chamado elemento primordial, um elemento que desse origem a essa natureza, né, o que em grego é chamado de arché. E daí eu falei também que a gente voltaria a se aprofundar um pouquinho mais em alguns deles, tá? E é o objetivo de hoje, a gente aprofundar o debate entre Heráclito e Parmênides, que foram dois importantes pensadores desse período, e o debate que é gerado entre eles ajudou a criar uma das principais áreas que existem dentro da filosofia, que é a área da metafísica, tá? Que é uma área bastante rígida, bastante difícil, inclusive, de se compreender, de estudá-la, mas que a gente vai fazer aqui uma apresentação sobre ela, uma introdução sobre ela. Para começar esse assunto, eu gostaria de lembrar que, para a gente pensar um pouco sobre a palavra abstração, que talvez isso ajude a diferenciar bem o trabalho realizado pelos filósofos gregos, né, diferentemente de outros pensamentos, outras buscas por sabedoria que haviam no mundo antigo, que foi inclusive tema aí de uma atividade que eu havia deixado para vocês, que gerou essa dúvida. Afinal de contas, existia filosofia antes dos gregos ou não? O que realmente diferencia o tipo de pensamento, o tipo de investigação que os gregos criaram é a investigação abstrata, a busca por respostas muitas vezes abstratas sobre a realidade. Então a gente vai ter que pensar um pouco mais sobre o que isso quer dizer hoje, tá? Por exemplo, é inegável as contribuições que os gregos herdaram da matemática egípcia, por exemplo, né? Só que para você entender a diferença entre o que os egípcios fizeram com relação à matemática e o que os gregos fizeram, você tem que compreender que a matemática desenvolvida pelos egípcios era uma matemática muito mais voltada para os seus aspectos práticos. Então, todas as inovações que eles haviam descoberto ali, elas diziam respeito à aplicação prática do conhecimento matemático. Fosse para você ter uma melhor dimensão sobre o que estava sendo plantado, o que estava sendo colhido, né? Enfim, esses recursos realmente práticos aí da vida cotidiana. Já o que os gregos fizeram foi elaborar a matemática do ponto de vista mais abstrato. Então, por exemplo, o que o Pitágoras faz, né, ao deduzir a fórmula do triângulo retângulo, aquilo que a gente costuma chamar de uma abstração. Aquilo não é, você não tem um efeito prático imediato daquele conhecimento, mas é você refletir e pensar sobre ele, sobre as causas originárias daquele tipo de conhecimento. Acho que conforme for falando aqui vai ficar mais claro o que é isso que eu estou chamando aqui de abstração, tá? Porque ela tem tudo a ver com o tema da metafísica. A metafísica, ela muitas vezes ela é definida apenas pela sua tradução, pela tradução da palavra, mas isso pode ficar muito vago, tá? Se você fosse apenas traduzir o que quer dizer metafísica, ou metaphysis, é tudo aquilo que está para além da natureza, ou tudo aquilo que está para além da natureza material, ok? Quando a gente fala de natureza física, seria a natureza material. Então, hoje em dia, é muito comum as pessoas usarem o termo metafísica para fazer referência a tudo aquilo que não pode ser percebido por meio dos sentidos, né, por meio da materialidade. Então a gente fala assim, que, por exemplo, Deus é um conceito metafísico, alma é um conceito metafísico. Alguns diriam até que pensamento é algo metafísico, embora eu não concorde totalmente. Mas enfim, hoje em dia a palavra é muitas vezes, no senso comum, utilizada, quando é utilizada dessa forma. Só que na filosofia, a metafísica não é simplesmente uma ciência sobre as coisas que não podem ser vistas. Não é simplesmente isso. Ela é o estudo do ser enquanto ser. Então a metafísica é uma área da filosofia que ela busca encontrar a realidade das coisas, a essência das coisas, aquilo que torna o que as coisas são, o que faz elas serem da forma como são. E isso, para você compreender isso, há um exercício de muita abstração aqui, tá? Por exemplo, quando a gente vê vários animais, quando a gente vê vários cachorros, por exemplo, a gente percebe que tem alguns elementos que se repetem entre vários deles, e a gente usa esses elementos para dizer o que um cachorro é. Perceba que aqui o verbo é muito importante. O verbo é, o verbo ser, eles são super importantes para a metafísica, tá? Porque é isso que ela busca investigar. Ela quer entender o que torna o cachorro um cachorro. O que faz ele ser aquilo que ele é? O que nos torna de fato humanos? Né? Qual que é a essência última
que faz com que eu, fulano, ciclano e tal, possamos ser considerados como seres humanos. Olha a palavra ser aparecendo de novo. Então a metafísica ela trata sobre isso. Basicamente é uma ciência sobre a realidade das coisas. Ela quer encontrar as causas que originaram as coisas, tá? E muitas vezes essas causas não são percebidas por meio dos sentidos. Então, de uma certa forma, os primeiros filósofos, desde lá o Tales, o Anaximandro, né, aqueles que pertenciam à escola de Mileto, eles já deram as primeiras bases da metafísica. Eles deram, né, o início da metafísica, porque eles queriam encontrar esse elemento que fosse a causa, que fosse o ser de toda a natureza, aquilo que teria originado e dado a identidade a qual ela pertence, tá? Porém, quem realmente vai desenvolver essa discussão no nível mais abstrato foram os filósofos Heráclito e Parmênides. Então hoje aqui a discussão ela vai ser um pouco mais breve, porém ela vai ser bem mais complicada, tá? A gente vai entrar em temas que exigem um exercício mental mais elaborado. Eu já havia falado sobre Heráclito no vídeo anterior, né, que é aquele pensador muitas vezes descrito como uma pessoa muito melancólica, que escrevia de forma muito enigmática e escrevia sempre através de aforismos, que eram pequenas frases que tinham esse caráter enigmático e essas frases propunham ali uma certa reflexão, né, como a mais famosa delas, é impossível pisar no mesmo rio duas vezes. Então elas poderiam parecer até mesmo paradoxais, até mesmo contraditórias, mas elas tinham ali alguma provocação, elas queriam fazer algum tipo de provocação, esses aforismos do Heráclito. Agora, entrando no que a gente consegue deduzir, então, desses aforismos, de como é a visão de mundo que o Heráclito tinha, aqui vai ser importante, né, a concepção de panta rhei, ou tudo flui, porque isso define realmente a maneira como o Heráclito pensa a realidade. Então, ele acreditava que a realidade, eu estou falando só o mundo, tudo aquilo que é real, tá? É marcado por uma coisa chamada devir. Isso aqui é uma outra palavra super importante também, tá? Para você compreender o Heráclito. O que quer dizer o devir? O devir é a constante transformação das coisas. Então, como o Heráclito entendia que as coisas não permanecem para sempre da forma como elas estão sempre se transformando, elas estão sempre em movimento. Então, o devir, que é a transformação, seria a chave para você compreender a realidade das coisas. Então, o mundo é transformação, o mundo é movimento. Essa palavra é super importante para você compreender o pensamento do Heráclito. Até mesmo quando eu não percebo, por exemplo, uma cadeira que está aqui na minha frente, esses objetos todos imateriais ao meu redor, até mesmo eles, que aparentemente estão parados, por mais que eu não perceba nesse momento, eles estão sofrendo transformação. Existe transformação, existe movimento ocorrendo, talvez não por eles, mas ocorrendo neles. E o que me prova isso é a ação do tempo. Muitas vezes eu só vou perceber a transformação das coisas, o movimento das coisas, com o passar do tempo. Então, se eu ficasse parado aqui olhando para uma cadeira, sei lá, por 100, 200, 300 anos, né, eu iria perceber que com o passar do tempo ele ia começar a apodrecer, ele ia começar, enfim, né, ia se deteriorar. Então, somente se eu ficasse muito tempo observando ela, eu iria perceber o movimento ocorrendo, de novo, não por ela, mas ocorrendo nela. Então, essa transformação, que a gente muitas vezes só percebe pela passagem do tempo, ela se dá por meio de um movimento dialético. Outra palavra super importante aqui na filosofia. O que é dialético? Vamos lembrar, por exemplo, de diálogo, tá? Quando que existe diálogo? Quando existem duas pessoas, no mínimo, conversando uma com a outra. Ou seja, diálogos. Duas razões, dois pensamentos se contrapondo. Então, as formas mais básicas de dialética são aquelas na qual você constrói um conhecimento a partir da contraposição entre duas coisas, no mínimo, tá? Existem vários tipos de dialética diferente, isso vai ser aprofundado mais lá na frente, mas entendam primeiramente que dialética é um método da filosofia onde você busca construir conhecimento contrapondo duas coisas que muitas vezes são opostas, fazendo uma entrar em choque contra a outra e tentar criar algo a partir disso. É exatamente dessa forma que o Heráclito compreende a realidade. Ele acha que a realidade ela se dá justamente pelo embate entre os conflitos, entre os opostos, como dia, noite, amor e ódio, luz, escuridão. Todos esses conflitos iriam gerar, então, o que é a realidade, tá? Basicamente, o conflito que move a realidade é entre ser e não ser. Isso aqui é a parte confusa do vídeo de hoje, então vamos se dedicar bastante a isso. Ó. Ser é tudo aquilo que é, tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que é no presente. E não ser é tudo aquilo que não é. Então, por exemplo, o meu ser atual é de uma pessoa que está viva.
E o meu não ser seria o quê? A minha morte. Só que como eu estou vivo agora, esse não ser não existe ainda. Né? Ele vai existir em algum momento e ele vai deixar de ser não ser para se tornar ser. Eu sei que está ficando confuso, mas vou tentar falar até mais devagar para ver se fica mais claro isso. Então, existe conflito entre o que as coisas são no momento e aquilo que elas não são. Tá? Vamos lembrar que a dialética é um embate entre duas forças. Então, o que acontece? O Heráclito achava que eu não sou mais a mesma pessoa de 10 minutos atrás, porque o tempo todo nós sofremos transformações. É impossível pisar no mesmo rio duas vezes. É o devir do mundo, tá? Então, a cada instante que passa, o meu ser, ele se transforma. Então, aquele meu ser de um instante atrás, ele deixou de existir e agora já existe um novo ser, um novo Luiz Alberto. A cada instante que passa, alguma transformação ocorre dentro de mim, talvez eu nem perceba ela, mas elas estão ocorrendo. Aquele meu ser antigo está ficando para trás e surge um novo ser, na visão do Heráclito. E o que faz isso ocorrer é porque o não ser está sempre destruindo o ser antigo, porque ele deixou de existir. Ok? Então, por isso que eu estou sempre sendo uma coisa nova. Então, dessa maneira é que as coisas estariam sempre se transformando. O presente, quando eu tento segurar ele, já era. Ele deixou de ser, ele virou passado. Daí surge um novo presente. Eu tento prender ele, já era, virou passado, deixou de ser. Então, é esse o conflito entre ser, não ser, ser, não ser, ser, não ser. É dessa maneira que o Heráclito compreende o mundo. Só que lá na cidade de Eleia, Parmênides queria demonstrar que o Heráclito estava totalmente errado. Então, eles viveram basicamente na mesma época, tá? Então é possível que realmente o Parmênides tenha... Ele não faz referência direta ao Heráclito, mas ele ataca as ideias do Heráclito. É possível que ele tenha tido contato com as ideias, principalmente do pensador, e tenha ali escrito os seus poemas tentando contrariá-lo. Então vamos entender um pouquinho melhor o pensamento do Parmênides a partir dessa frase. O ser é e o não ser não é. Diferente do que o Heráclito pensava, o Parmênides acha que a realidade ela é imóvel. Não existe movimento na realidade. Ou melhor, não existe movimento ou transformação no ser da realidade. Na visão do Parmênides, eu, Luiz Alberto, continuo sendo a mesma pessoa desde o dia que eu nasci e vou continuar sendo a mesma pessoa até o dia que eu morrer. O que muda é apenas a aparência das coisas, a aparência da realidade. Só que o Parmênides, antecipando em muitos anos o que o Platão iria dizer, Parmênides já tinha dito isso, a aparência ela é ilusória. A aparência ela se dá apenas por meio do... A gente percebe ela, né? Por meio da visão, dos sentidos, do tato, do olfato e tal, mas essa aparência ela é apenas uma ilusão. Então, para Parmênides, na verdade, aquilo que me define, aquilo que define quem eu sou, nunca mudou. Eu continuo sendo a mesma pessoa, só muda a minha aparência. É possível que mude algumas ideias, mude algum traço de personalidade, que com o passar do tempo eu vou juntando mais lembranças, portanto minha memória vai ficando maior, tal. Mas aquilo que define quem eu sou, ser, isso não mudou. Então, o Parmênides, ele queria mostrar que essa tese do Heráclito estava errada e que, portanto, somente o ser existe. O não ser não existe. Então, as coisas que existem, elas são definidas pelo ser, ou seja, elas estão existindo. E aquele não ser que o Heráclito achava que era o que fazia as coisas deixarem de ser, para o Parmênides é um absurdo, porque se aquilo existisse, não seria não ser, seria ser. Confuso, né? Mas tente pensar bem sobre essa questão aqui, para ver se fica mais claro. Entenda, o não ser é aquilo que as coisas estão sendo, é a realidade atual das coisas. E o não ser seria uma força, seria aquilo que faz com que elas se transformem ou deixem de existir. Para Heráclito, o não ser é aquilo que faz o ser se transformar. É o negativo que faz o positivo se transformar em algo novo. Para o Parmênides, isso não faz o menor sentido, porque se esse não ser existisse, ele seria alguma coisa. Então, isso faz a gente pensar uma coisa muito interessante. Será que o nada existe? Esse momento a gente tinha que estar numa sala de aula para ficar debatendo por alguns minutos, porque eu tenho certeza que a cabeça de vocês iria começar a fritar ao pensar sobre isso. Mas pense aí dentro de casa mesmo. O nada existe?
Por fim, então, para finalizar essa questão, entenda que para Heráclito, ser e não ser são duas forças opostas e a briga entre elas é o que causa a transformação do mundo, tá? Então, sempre que uma coisa deixou de ser, é porque o não ser atuou nela e transformou ela em algo novo. E o Parmênides acreditava que somente o ser existe e não ser não existe. É um absurdo se isso existisse. Portanto, o ser das coisas não muda, não se transforma. Só muda a aparência das coisas e não a essência das coisas, ok? Eu sei que é um assunto bem confuso, aqui a gente começa a entrar na parte onde a filosofia começa a ficar mais abstrata, exige mais, né, do raciocínio mesmo, tá? Então, se ficaram dúvidas sobre a questão, deixem aí nos comentários. Em breve eu vou fazer mais um vídeo para o pessoal que está acompanhando as aulas pelo Classroom, para tirar umas dúvidas, que eu sei que está tendo um monte de dúvida lá sobre atividades que estão sendo postadas, então eu vou fazer um vídeo só para isso, tá? Então é isso, até a próxima, um grande abraço para todos.